vivi e muitas coisas aprendi, mas ainda há um vazio eu sinto em mim. Vou em desespero atrás de amor e paz. Os meus sonhos ficaram para trás. Tento abrir os olhos para enxergar e palavras de meus lábios expressar, mas é vão meu esforço em tentar, e sozinha ainda insisto em lutar. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segura e firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Minhas lágrimas eu vejo em seu olhar, em seu coração está o meu coração. Meus pecados nas marcas de suas mãos, por seu manto a dor e a culpa cobertos estão. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segura e firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Livre do pecado e da dor, hoje eu sou livre. Já não sinto mais temor. O meu vazio foi preenchido com a presença do Santo Espírito. Nova vida tenho, pois Cristo me transformou. Perdão, Senhor, como posso deixá-lo? Como posso negá-lo? Sou tão fraco na dor. Vem, Senhor, segura e firme a minha mão. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em mim. Não posso mais viver sem que o meu Deus habite em Boa noite. Com esse entusiasmo a gente vai acabar bem cedo, hein? Boa noite. Que bom estarmos novamente reunidos, né, irmãos? Eu sei que não é fácil para muitos que devem estar chegando do trabalho agora vir para a igreja, não é fácil, né? Nós chegamos quase agora de São Paulo, moído. Mas é interessante, irmãos, que a hora que eu parei, porque chegamos era o quê? 5h30, né? Deixa eu meditar um pouquinho. Nessa meditação, irmãos, nós tivemos que mudar a mensagem de hoje. O tema vai ser o mesmo, mas nós vamos meditar hoje de uma maneira diferente. Quais são os assuntos que nós já estudamos aqui sobre a vitória? Aqui o tema da semana é a última vitória, né? Vitória sobre o que nós já aprendemos? Vocês lembram? Valendo um prêmio, depois vocês cobrem do Alexandre.
Vitória no céu. Vitória na terra. Já pode vitória no presente. Vitória no céu, vitória na terra. Vitória em Cristo, que é a nossa vitória. E hoje, irmãos, nós queremos falar sobre o preço da vitória. Bom ter vocês aqui, viu? Rapaz, ela canta melhor que você ainda. Que casal maravilhoso, viu? Os dois cantam muito mesmo, gostoso. Bom tê-los aqui. E hoje, irmãos, nós vamos ver o preço da vitória. Nós aprendemos ontem sobre a vitória em Cristo, que qual é o único meio para a salvação? Jesus. Quanto custa a salvação para mim? Nada. 0,800? É de graça. Mas quanto custou essa salvação para nós? A morte de Cristo. Irmãos, eu gostaria muito, eu já quero convidá-los a abrir a Bíblia. Hoje nós vamos ler bastante, tá, irmãos? Começamos hoje, vamos terminar amanhã esse tema. Em Marcos capítulo 14. Nós vamos fazer aqui, irmãos, vamos tentar aqui percorrer o caminho da cruz, irmãos, para que a gente possa meditar um pouquinho nesse preço, que foi um preço muito alto. É de graça para nós, mas o preço foi terrível. E nós vamos então meditar nisso essa noite. Vamos orar mais uma vez? Querido e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por nos ter trazido em Tua casa. Nós queremos te suplicar, Pai, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E que saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu poder, cheios da convicção que somente a Sua graça, ela deve nos bastar. Fale conosco, suplicamos por Jesus, amém. Vamos lá, fazendo então uma retrospectiva aqui dos momentos da crucifixão de Jesus, ou da crucificação de Jesus, eu gostaria que vocês me ajudassem. E como nós temos feito todas as noites, nós vamos bater um papo. Tudo bem? Pode ser assim? Nós vamos interagir. Se você lembrar de alguma coisa dentro do contexto que nós estamos falando, eu preciso que você se manifeste. Combinado? Vamos lá. Antes de nós meditarmos um pouquinho, quem aqui gosta de mar, do oceano? Gente, eu sou apaixonado pelo mar, viu? Você não gosta não, Nilson? Ficou quietinho não, né? Gosta. Imagine você no meio do mar. Por algum motivo você foi parar no meio do mar, seja lá um naufrágio, seja lá o que for, você está no meio do mar. E quando você percebe, você está em volta de tubarões. Os tubarões doidos ali para se alimentar, famintos. Imagine, tente se colocar nessa situação. O que é que você mais desejaria nesse momento? Ser comida do tubarão? Hã? Não, né, irmão? O que é que você gostaria mais nesse momento? Ser resgatado. Ser resgatado. Mas imagine, Eliane, que esse resgate venha por cima. O helicóptero chega perto e vê aquele movimento dos tubarões já tipo aquelas pessoas canibais fazendo a festa ali em volta. Chegou o almoço e tal, e aí eles jogam um cesto e te resgatam desse mar. Já conseguiu imaginar isso? Tentou se colocar no lugar? Qual seria o seu espírito? Seria de gratidão? E quanto seria essa gratidão que você teria? Se fosse colocar em valores em reais, qual seria esse valor? Não tem preço. Inestimável, não tem preço. E aquilo que nós vimos ontem, irmãos, foi o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Então o nosso resgate não veio do lado, veio do alto. Deus deixou toda a glória para vir esse mundo fétido, esse mundo mau, esse mundo ruim, para me resgatar, para resgatar cada um de nós. E não é clichê o que eu vou falar agora, mas eu quero que você fale com convicção, se você tiver essa convicção. Se tivesse que vir só morrer para você, você acha que Jesus viria? Sim. Sim. Agora outra pergunta, você acha que você merece? Não mesmo, irmãos? Quem aqui se acha bonzinho? Tire as mãos. Ninguém! Ô povo ruim, meu Deus, eu me acho bonzinho, irmão. Se você não se acha bonzinho, quem vai achar, hein?
É preocupante isso. Mas, irmãos, a gente se acha bonzinho. Sabe por que a gente se acha bonzinho, Sérgio? Porque a gente faz comparações. Você não se acha mais bonzinho do que o presidente? Com certeza. Forcei a barra, né? Mais do que o Beira-Mar? Hã? Sim, com certeza. Agora você se acha bonzinho comparado com Jesus? Então a gente muitas vezes se acha bonzinho. Eu não sei quantos de vocês se lembram. Isso foi uma matéria, isso aí só os mais antigos que vão se lembrar, que era o Maníaco do Parque. Vocês não lembram, vocês são menininhos aí, novinhos. Mas você também não, viu, Nilson? Não vai lembrar. Mas quantos que se lembram do Maníaco do Parque? Nossa, cambada de velho. Até vocês. E sabe o que é interessante? Quando ele foi preso, sabe qual foi a frase que foi estampada na revista Veja? Ele dizendo o seguinte: ninguém vê meu lado bom. Aí a gente olhava e falava: que bondade existe num camarada que matou tantas pessoas. E eu quero dizer que nós nos sentimos da mesma maneira. A gente se sente o máximo às vezes. Comparado com quem? Comparado com quem? Com outros. Com outros quem? Aqueles que a gente julga ser pior. Mas quando a gente faz uma análise vendo com outras pessoas boas, a gente se sente pequeno também, né? Mas dentro desse resgate, irmãos, nós queremos então entender o preço, porque a salvação é de graça, mas ela teve um preço muito alto. Marcos capítulo 14, o primeiro livro do Novo Testamento. Alguns falam, mas não é Mateus? Não. O primeiro livro do Novo Testamento foi Marcos. Depois que vem, nessa ordem cronológica, não, né? Mas o primeiro que foi escrito foi Marcos. Vamos ali, irmãos, a partir, não vamos ler tudo, eu quero que vocês me ajudem para que nós meditemos, ok? A partir do versículo 22, nós encontramos, e nós vamos só comentando, e aqueles que quiserem participar podem nos ajudar, tá? Nós vemos ali que ocorreu o que a partir do versículo 22? A ceia do Senhor. Por que eu já comecei logo falando sobre a ceia do Senhor? Porque esta foi a última refeição que Jesus teve na terra como ser humano. Ele ressuscitou depois, mas agora já não tinha mais a humanidade, tinha humanidade, mas agora veio como próprio Deus. Então a última refeição de Jesus na face da terra. Como é que seria a sua última refeição? Se você soubesse que ia morrer amanhã, você ia comer aquilo que você mais gosta? Você acha que ia? Medo de morrer antes com congestão? Mas você já parou para pensar nisso? Quem aqui já perdeu um ente querido sabe que eu fui na minha mãe hoje. Nós demos um pulinho lá, fomos resolver coisas, demos um pulinho lá. E minha mãe está afinando, né, Cris? Não quer saber de comer, porque perdemos o meu pai na quinta-feira. 62 anos juntos. Imagine se você soubesse que hoje seria o seu último dia. Você dormiria bem? Comeria bem? O casal, ele falta 30 e poucos dias para casar, já não estão dormindo direito? Não mesmo, está vendo? Então, irmãos, é bom a gente parar para meditar. E Jesus agora estava participando da última ceia. Prova disso que ele falou o seguinte: jamais eu vou, sabe como tem que ler? Participar de outra ceia até que eu volte. Irmãos, desde aquela última ceia, Jesus nunca mais participou de nenhuma ceia, nem do céu. Olha, de arrepiar isso. Sabe por quê? Porque ele tem saudades de nós. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Mas então, depois da Santa Ceia, vou levar assim os assuntos. Aí eles subiram para o Monte das Oliveiras. E eu vou fazer um pedido para vocês nessa noite, irmãos. Aqueles que têm o livro, o Desejado de Todas as Ações, se não tiver, pegue pela internet, leia o capítulo do Getsemane. Uau, é de chorar mesmo. E agora, irmãos, Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, só que quando ele vai para o Getsemane, ele não leva todos os discípulos. Alguém tem ideia por que ele não leva todos os discípulos? Não por vez, senão vai virar bagunça. Me ajudem aí.
Não. Ele levou alguém com ele? Quem que ele levou? Quem falou? João, Pedro e Tiago. Então ele levou esses 3 discípulos. Por que ele levou somente esses 3 discípulos? Irmãos, quando você está numa agonia, numa aflição, num estresse, num desespero, quem que você geralmente procura? O mais chegado, o ombro amigo. Então Jesus, irmãos, e por favor leiam, a agonia dele nesse momento, depois que eles subiram para o Monte das Oliveiras, Ellen White descreve da seguinte maneira: ele foi mudo da maneira que eu estou tentando expressar para vocês. Ele já não falava mais, e os discípulos viram na sua expressão, no seu rosto, uma tristeza tremenda, uma agonia. E Ellen White diz o seguinte, irmãos, que quando chegou no Getsemane, ele chegou cambaleando, e quando ele se prostrou ao chão para orar, na realidade não se prostrou, ele se jogou, de tão fraco que ele estava. Ah, mas peraí, como é que estava fraco? Não tinha acabado de comer? Por que é que Jesus estava fraco, irmãos? Por causa do quê? Tristeza. Que levou ele a que situação? O peso do pecado. Todo o pecado da humanidade estava sobre os seus ombros naquele momento. Irmãos, era uma pressão muito grande, um estresse tremendo. E o que aconteceu lá no Getsemane? Como é que esse estado o deixou, esse estado de... E um detalhe que eu não posso deixar de falar aqui, tudo isso, irmãos, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E todos os pecados da humanidade estavam onde nesse momento? Sobre Jesus. Era um peso tremendo. E esse peso, irmãos, o levou a ter a seguinte certeza: como o pecado separa Deus do ser humano, ele se sentiu o quê? Longe de Deus. Alguém que já se sentiu assim? Fala, puxa vida, Deus não está me vendo. Alguém já se sentiu assim? E será que Deus não nos vê, irmãos? Um serzinho tão insignificante aqui na Terra, né? A propósito, a própria Terra é um cisco no universo. O Sol, ele tem 1.300.000 vezes, ele é maior do que a Terra. A Terra, então, diante do Sol, é um cisco. Se a Terra é um cisco, quem é você? O que foi, irmão? Não é nada. E a gente se sente às vezes, né? Irmãos, olha que detalhe interessante. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas, Salmos, e as chama? Vocês sabem quantas estrelas existem? Depois vocês coloquem isso em casa, que não tem um quadro que não dá para ilustrar. São 10 sextilhões de estrelas que existem. Então você coloca 10 e mais 14 zeros. É um número que não dá nem para a gente imaginar, né? E Deus conhece quantos habitantes existem na Terra? 8.200.000.000. Esse está atualizado. Porque a gente sempre fala de 7 bilhões, mas são mais de 8 bilhões de habitantes. Os 200, eu não sei se é por conta dele ou onde que ele viu, mas... Irmãos, nós estamos com mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. Você acha que Deus não conhece? Se Ele conhece cada estrela pelo nome e a chama pelo nome, Ele conhece cada um de nós. Amém? Amém. E quando eu perguntei, Érica, se Ele viria morrer só por você ou por mim, você disse o quê? Isso é muito amor, gente. E agora então Jesus, o Getsemane, irmãos, a pressão, ela é tão grande sobre os pecados do seu ombro, que o que aconteceu com o seu suor? Gotas de sangue. Eu esqueci o nome, amor, marquei, mas não sei onde está aqui. O seu suor, irmão, se tornou em sangue, de tanta agonia, de tanta tristeza. Alguns até falam uma bobagem dizendo que ele estava com medo. Será que ele estava com medo? Eu disse bobagem, né? Estava assim, irmãos. Porque a humanidade de Cristo naquele momento é que estava... Ali não era Deus, ali era o ser humano. Mas quando eu me refiro a bobagem, é porque o medo de Jesus não era o medo de morrer. Que medo que era? É isso mesmo, fala.
Irmãos, é a separação do Pai. E onde é que estava o Pai? Alguém me falou, acho que no sábado. Onde é que estava o Pai? Está no céu? Lindo isso, amanhã nós vamos falar sobre isso. Deus estava bem pertinho. Então a humanidade de Cristo naquele momento, irmãos, pesou bastante. Ao ponto de ele falou, Senhor, dele dizer o seguinte, Senhor, se possível, me ajude aí, irmãos, para a gente. Se possível, esse cálice passe de mim. Você já fez essa oração para Deus? Quantos, né? Quem nunca? E agora, irmãos, Jesus, a partir do versículo 43, Jesus, ele é preso. Nós já conhecemos a história, então eu não quero me demorar aqui. Ou melhor, vamos até passar direto aqui. Mas lembrando, irmãos, que teve um sinal para que Jesus pudesse ser identificado, para que ele pudesse ser preso. Qual era esse sinal? Então, o beijo nem sempre representa amor, viu? Judas então foi e deu um beijo em Jesus. Mas o mais lindo disso não está em Marcos, a gente vai encontrar em Mateus e João. Quando Judas chegou, vocês lembram qual foi a frase que Jesus disse para ele? Gente, vamos ver. Irmã, fala de novo. Fala de novo, é isso mesmo. Amigo. Irmãos, Jesus sabia que ele seria traído por ele e não o destratou em nenhum momento. Como é que você age quando as pessoas sabem que a pessoa está falando mal de você? Não precisa responder, por favor. Mas olha que lição tremenda desse. Não tem como se apaixonar por Jesus. E no versículo, então, vou voltando um pouquinho aqui no 32, não melhor, nós já falamos, né, do estresse. Aí ele vai a partir do versículo 61, nós estamos fazendo um percurso, irmãos, para tentar mostrar aqui o preço. A partir do momento do versículo 61, nós encontramos aqui Jesus diante de quem? Me ajudem, abra a Bíblia aí. A partir do versículo 61. Então, só que não era o sumo sacerdote só. Jesus estava diante do Sinédrio. Quem era o Sinédrio? Quem falou? Os líderes. O Sinédrio era composto, me deu um branco aqui agora, o nosso tribunal, STF. Era o STF da ocasião, irmãos. Eram sacerdotes, eram mestres, doutores da lei, escribas, enfim, 71 pessoas. E agora Jesus diante dessas pessoas, irmãos, que o julgariam, que definiria o STJ, é isso mesmo, que me ajuda aí, eu a língua aqui. Definiria, muito obrigado, definiria o final. Mas é um detalhe interessante que, voltando um pouquinho antes, quando aquela turma chegou, aqueles soldados chegaram, eles vieram com que armas? Revólver, faca, o que eles vieram? Espadas. Eles vieram armados, mas que bandido é esse que precisa de tantas pessoas para poder prendê-lo? Ele até disse, gente, eu tive no templo esse tempo todo, e vocês nunca falaram nada, agora vem essa turma dessa maneira. Por que eu voltei um pouquinho? Porque, irmão, só João fala isso, os outros evangelhos não falam. Que quando eles chegaram perto de Jesus, o que aconteceu? Vocês lembram? É lindo isso demais, senão a gente vai ler. João que fala isso. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, inclusive Judas, sabe o que aconteceu com ele? Lembra ou não? Não. Quem falou? Eles o quê? Desmaiaram, irmãos. Caíram desmaiados. Agora eu quero que vocês vão gostar. Vocês sabem por que eles caíram desmaiados? O quê? Não, ali era o ser humano Jesus. Depois vocês leiam, desejado. Quem é que ficou no lugar de Lúcifer no céu? Que anjo? Gabriel. Gabriel.
Irmãos, pouco antes da turma chegar, como que é o nome? Turba, mas vamos falar, pouco antes dos soldados chegarem, irmãos, Jesus estava, nem condições de ficar em pé ele estava. E quando nós falamos por que ele levou os amigos, é porque ele tinha um objetivo, que os amigos fizessem o que por eles? Orar. Que intercedesse por ele. Alguém já pediu para você orar por ela? Qual foi a sua resposta? Eu vou orar. Orou mesmo? Não responde. As pessoas confiam, irmãos, depositam a sua angústia nas nossas mãos, e Deus vai cobrar isso da gente. E agora, irmãos, a turma caiu para trás. Por quê? Porque nesse momento Gabriel estava reanimando Jesus. E Ellen White, é de arrepiar isso, diz que pouco antes da turma chegar, Jesus revigorou. Muito obrigado, mano. Jesus revigorou, irmãos. E quando a multidão veio para pegar Jesus, a glória de Gabriel se manifestou. Gente, alguém já tinha lido isso? Nossa, é lindo demais, então por favor leiam. A glória de Gabriel resplandeceu a ponto das pessoas caírem desmaiadas, os soldados. E Ellen White diz o seguinte: inclusive Judas. E a história continua, irmãos. Pedro, a gente sabe da história, Pedro queria defender Jesus de todas as maneiras. O que ele fez? Cortou a orelha de um soldado. Pegou a espada, foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E olha que detalhe interessante. Por que Pedro estava armado? Estou perguntando. Eu disse para vocês que a gente tem que pensar um pouquinho. Por que Pedro estava armado? Ele sempre andava. Porque Jesus tinha falado para ele que ia chegar a hora que eles iam ter que pegar as suas armas. Mas era essa a hora então, minha irmã? Eu estou provocando vocês porque era essa a hora que ela vai usar a espada? Jesus estava se referindo, irmão, inclusive à destruição de Jerusalém no ano 70. O que eu estou tentando colocar, irmãos, é que nós passamos tanto tempo, gastamos tanto tempo defendendo Jesus, defendendo Deus, quando Ele não quer isso da gente. Deus precisa de advogados? Do que Ele precisa? De testemunhas. E nós muitas vezes preferimos ser advogados de Deus, né? E aí, irmãos, eu quero caminhar agora aqui de uma maneira gostosa para nós meditarmos um pouquinho. Neste momento, então, Jesus é preso. Não precisam ler, mas o versículo 50 diz que quando Jesus foi preso, o que os discípulos fizeram? Mas não estava armado? O que eles fizeram? Pare para pensar em você. Porque nós estamos trazendo essa história, irmãos, para uma reflexão, para nós nos colocarmos no lugar deles. Você fugiria? Seja sincero. Sim. Covarde. A gente vive fugindo o tempo todo de Deus, irmãos. E quem fala que não fugiria, desculpe, ou está num grau de espiritualidade tão grande, ou está mentindo. E espero que seja no grau de espiritualidade, apesar que ninguém falou, né? E a partir do versículo 61, que agora que nós vemos, eu quero ler junto com vocês, irmãos. Que esses momentos aqui é Marcos 14, versículo 61. Ele, porém, guardou silêncio, ou melhor, agora sendo interrogado, né, pelo Sinédrio, ele guardou silêncio e não respondeu nada. Aí tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote mesmo, irmãos? Alguém lembra o nome dele? Caifás. Mas a Bíblia fala que tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A única ocasião da história é que teve dois sumos sacerdotes, tá? Caifás era genro de Anás, mas Anás mandava mais do que Caifás. Então, tornando a interrogar o sumo sacerdote, ele diz: és tu, Cristo, filho do Deus bendito? E qual foi a resposta de Jesus? Eu sou. Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Eles viram isso ou não? Eu estou provocando, irmãos. Então essa profecia não se cumpriu? Vai se cumprir, amém. Então eles verão, Apocalipse 1:7. Então o sumo sacerdote, isso depois eu queria que vocês
pesquisassem, tá? O que o sumo sacerdote fez? Rasgou as suas vestes. Vocês têm ideia do que era rasgar a veste do sacerdote? Pela lei, ele perderia imediatamente o seu cargo, a sua função. Aquilo era não somente uma desonra, mas um desacato às leis de Deus. Continuando, versículo 64. Ouvistes blasfêmia que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Vamos voltar um pouquinho aqui. O que é blasfêmia? Eles disseram que Jesus estava blasfemando. O que é blasfêmia? Colocar no lugar de Deus. Uau, é isso mesmo. É se colocar no lugar de Deus. E quando perguntaram se Jesus era quem mesmo? És tu? Filho de Deus. O Cristo. O que representa Cristo? Jesus, Cristo. O que representa Cristo? Ungido, enviado. Então, literalmente, ele disse: estou aqui como representante de Deus, como filho de Deus. E aí, então, já deram o veredito. E aí, irmãos, versículo 65, por favor, vamos meditar. Puseram-se alguns a cuspir nele. Alguém aqui já recebeu uma cusparada? Meu Deus do céu! A cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros. Meu Deus! E a dizer-lhe: profetiza. Quem é que te deu as bofetadas? Depois de fazerem tudo isso, irmãos, de humilharem Jesus dessa maneira terrível, ele é levado, estou resumindo aqui para a gente poder meditar, bom seria todos nós lermos em casa novamente. Aí ele é levado para onde? Para Pilatos. Agora só um detalhe que a gente tem que meditar, capítulo 15, versículo 1. Como é que diz na sua Bíblia aí? O que, Érica? Isso quer dizer o que para você? Fala alto. Irmãos, Jesus tinha comido praticamente na hora do pôr do sol, na Santa Ceia. Imagina como é que ele comeu. Estava fraco. O Getsêmani, o estresse a ponto de escorrer suor em forma de sangue, já o deixou totalmente de que maneira? Debilitado. E agora, irmãos, passou a noite toda tendo interrogatório, e depois do veredito que não poderia ser dado, porque o Sinédrio não tinha essa prerrogativa, tinha que ser levado para Roma, e depois eles darem o veredito ali, eles, irmãos, me ajudem a achar a palavra, porque eles, além da humilhação verbal, eles agora começaram a bater em Jesus, irmãos. Mais para frente vocês vão ver que eles fizeram uma coroa e colocaram na cabeça de Jesus. A cabeça, irmãos, é muito frágil. O irmão Feliciano e eu sabemos disso mais do que vocês. Não é não, irmão? Vocês têm o cabelo ainda que protege um pouquinho. Mas, irmãos, aqui é muito frágil. E aquela coroa de espinhos, eu não sei quando, depois pesquisem na internet, aqueles espinhos, irmãos, eram aqueles espinhos grandes mesmo. E a imagem diz que as pessoas que fizeram a coroa, eles se machucaram bastante. Agora imagine isso na cabeça de Jesus. E quando colocaram aquela coroa na cabeça de Jesus, fizeram o quê? Perforou. Além de fincarem, irmãos, bateram naquela coroa. Coroa que deveria ser de quem? Entenderam, irmãos, por que a gente está relembrando? Eu mudei agora, no final da tarde, porque a gente precisa meditar no preço que Jesus pagou, coisa que deveria ser eu. Se um espinho entra no nosso dedo, a gente já fica... Imagina a coroa de espinho na cabeça, recebendo cusparada, irmãos, bofetadas. E quando a gente lê essas coisas, depois vocês podem ler o capítulo todo em casa, quando fala em bofetadas, irmãos, aqueles homens, aqueles soldados estavam acostumados a fazer o quê? Puxar espadas.
Então imagina o braço de um soldado romano. Era um soco igual do Mike Tyson, irmãos. E isso, irmãos, o nosso Jesus passou no nosso lugar. Aí eu faço uma pergunta que eu gostaria que você fosse muito sincero. Se você fosse Jesus naquele momento, Jesus poderia acabar com tudo aquilo? Sim. Se você fosse Jesus, o que você faria? Por muito menos a gente chuta o balde, né? E você acha que isso não passou pela cabeça de Jesus? O que você acha? Desde o Getsemane, irmãos, Satanás ficava soprando no ouvido de Jesus, dizendo o seguinte: tá vendo? Nem os seus amigos estão com você. Você pediu para eles orarem por você, para te confortar, estão todos dormindo lá. Então, com certeza, irmãos, foi muito difícil para Jesus. Capítulo 15 ainda continuando, né? Logo pela manhã, depois de passar a noite toda, irmãos, entraram em conselho os principais sacerdotes, com anciões, escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: és tu rei dos judeus? Ele respondeu: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogar, e Jesus nada respondeu. E aí Pilatos disse: você vê quantas acusações fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos se admirar. E resumindo a história aqui, Pilatos tentou de todas as maneiras salvar Jesus. Quem precisava da salvação? Ele e nós. Tentando todas as maneiras com que Jesus não fosse morto, ele disse o seguinte: bom, eu sei que a minha consciência diz que esse homem é, então eu faço o quê? Irmãos, nem oceano, os maiores oceanos, todos os oceanos juntos do mundo, daria água suficiente para lavar a mão de Pilatos, as mãos de Pilatos. Como é que está nossas mãos, hein, irmãos? Só para meditarmos também. Depois esses soldados que jogou nele, depois do fim ele se perdoou ainda, né? Perdoou os caras, né? Irmão, porque ele falou que ele que o pai perdoa. Que o pai, ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz. E caminhando para o final aqui, então, irmãos, nós vemos que chegou agora, Jesus é entregue aos soldados. Aqui no finalzinho do capítulo, capítulo 15, versículo 15, ainda Pilatos tentou resolver a situação ali, tentando soltar o Fernandinho Beiramar aqui. Depois vocês pesquisem quem era Barrabás, tá? Ele não era só um líder político, não, tá? Ele era um bandido mesmo. Então, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Versículo 16. Depois então de Jesus ser tripudiado, essa que é a palavra mais correta, os soldados o levaram para dentro do palácio, reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura e teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. E os soldados, dizendo: salve, rei dos judeus, davam-lhes na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram-no com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificar. Antes de nós lermos aqui, irmãos, antes de chegarmos na morte de Jesus, a gente tem que entender que às vezes a história como nós vemos aí não é a realidade. É muito pior. O Mel Gibson foi criticado demais pelo filme da Paixão de Cristo, porque falou: não foi tudo isso. E eu quero dizer para vocês, irmãos, não foi tudo aquilo, foi muito mais. Pesquisem. José escreve isso também. Para vocês terem uma ideia, o chicote ele era feito de couro. E vocês sabem o que é que tinha no final do chicote? Era osso, não era? Pedaços de ossos. Então, quando dava a chicotada
e puxava, vinha a carne junto, irmãos. Jesus, quando foi crucificado nu. Imagina uma pessoa hoje, uma pessoa ser humilhada e jogada nu no meio da rua. Como é que ela se sentiria? Imagine isso há mais de 2000 anos atrás. Nossa, gente, olha, como não entender esse amor de Deus? E agora, Jesus então tem agora que carregar a cruz. A cruz, quando a gente olha para uma cruz dessa, eu não sei se isso aqui é pesado. Quem fez essa cruz que eu gostei muito? Hã? Paulinho. Ah, o Paulinho, não sei quem era. Olha, mas pesada, né? Vocês sabem qual que era a altura de uma cruz naquele tempo? 3 metros. 3 metros. Sabem quantos quilos pesava? Cerca de 20 quilos. Agora vamos recapitular um pouquinho rapidamente aqui, para a gente entender o preço da salvação. O preço da vitória de Cristo na cruz. Jesus passou quanto tempo sendo humilhado, açoitado e diante do sinédrio? A noite toda. E depois de passar, ser tripudiado durante a noite toda, aí chega um momento que ele tem que fazer o quê? Carregar a cruz. Dá para pensar nisso, irmãos? 20 quilos é pouquinho, não é? Até é. Nos 10 primeiros passos. Agora imagine ficar a noite sem dormir, Feliciano, sem comer, depois de ter passado um estresse que ele estava extremamente fragilizado. Aí teve que carregar a cruz. Só que tem uma parte aqui no capítulo 15, irmãos, versículo 21. Eu estou terminando mesmo, tá, irmãos? Me dê mais no máximo 5 minutos aí. Que vale a pena nós revermos também. Versículo 21. Quando Jesus, aqui não comenta, mas João comenta, que chegou um ponto de Jesus, pela fragilidade dele, quando estava carregando a cruz, o que aconteceu com ele? Caiu. De que maneira, minha irmã? Desmaiado. Ellen White fala isso. E João também. Ele desmaiou. Agora, irmãos, tinham que continuar carregando a cruz. Quem é que deveria levar a cruz? Romanos? Nem pensar. Judeus? Irmãos, não podia judeu carregar, tocar em sangue. Por quê? Porque era festa de Páscoa. E se eles tocassem no sangue, eles estariam imundos. Então, isso aqui eu não sabia, mas eu descobri agora há pouco, algumas horinhas atrás. E os romanos tentando encontrar alguém para carregar a cruz. E aí Ellen White diz o seguinte, que eles ouviram assim, um suspiro. Quem era? Simão. Não era Simão Pedro não, tá? É Simão Cirineu. E quando eles viram isso, irmãos, Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Jesus é o seguinte, se você quer me seguir, faça o quê? Toma minha cruz. Para onde? Para onde? Para onde é que Jesus pegou a sua cruz e foi? Então não espere mar de rosas desse mundo não, tá, irmãos? E para encerrar, irmãos, depois vocês veem em casa a morte de Jesus. E como vocês já conhecem a história, eu só quero que vocês meditem no seguinte: depois de toda essa humilhação, depois de todo esse sufoco, qual foi o horário que Jesus foi crucificado? 3 horas da tarde. Foi o horário que ele morreu, esse. Meio-dia. Não. A Bíblia diz que foi na 3ª hora. Que hora que era a 3ª hora? 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Um outro detalhe, irmãos. Depois que a pessoa era crucificada, não era aqui não era na palma da mão não, era aqui, tá? Se fosse na palma da mão, rasgava. Eles cavavam um buraco, irmãos, e jogavam a cruz. Imagina a hora que caiu, irmãos. Quando foi 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. Quantas horas ele ficou pendurado numa cruz? 6 horas. Que Deus, irmãos, nos ajude a nós nos lembrarmos. É até aconselhado que nós meditemos pelo menos 1 hora por dia
o sacrifício de Cristo. O pouquinho que nós passamos aqui, alguns minutos, já dá para imaginar, irmãos, o que é que Cristo passou, o que eu deveria passar. Então, irmãos, a salvação é de graça, mas o preço foi muito alto. Que Deus nos ajude a nós reconhecermos, entendermos isso. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, continuar da ressurreição. Depois nós vamos falar sobre o reino de Deus, na quinta-feira. E sexta-feira sobre a volta de Jesus. E no sábado terminarmos com o céu. Amém? Vamos para a vitória. Felipe.
aparecerá no céu uma nuvem do tamanho da mão de homem, e ela crescerá, crescerá e crescerá, e Jesus estará sentado ali no meio dela, em seu trono, rodeado pelos seus anjos. Ele estará vindo nos buscar aqui na terra, e nós aqui embaixo estaremos olhando para o céu, dando glórias a Deus. Então louva ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, ajude-nos a darmos glórias ao Senhor. Porque, querido Deus, Jesus pagou o preço que eu deveria pagar. E me concede, Senhor, uma vida, que é a vida eterna, a cada um de nós, que eu não mereço receber. Ajude-nos, Senhor, a meditarmos, Senhor, nesse preço que foi tão alto e valorizarmos de tal maneira, Senhor, que possamos compartilhar com outras pessoas. E dessa maneira, querido Deus, possamos mais ainda nos apegarmos a Ti. Continue conosco. Te pedimos por Jesus. Amém. No conflito deste mundo, um clamor irrompe os céus. São as vozes de quem tanto esperou declarar: Jesus o vencedor.